Bem-vindo a Histórias e Contos, uma audiosérie original da comunidade Relacionamento Fora da Caixa. História de hoje: minha esposa pediu 2 meses de liberdade total. Eu concordei, e o resultado não foi o que ela esperava. Aproveite para conhecer a comunidade Relacionamento Fora da Caixa, a maior comunidade sobre relacionamento, sexualidade e saúde íntima do mundo. Acesse agora relacionamentoforadacaixa.com. Agora vamos ao episódio de hoje? A proposta. Durante muito tempo eu acreditei que conseguia reconhecer uma mentira. Achava que sabia identificar quando alguém escondia alguma coisa, quando estava sendo manipulador ou quando estava tentando me conduzir para uma decisão que já havia tomado sozinho. Depois de 5 anos de casamento, descobri que as pessoas mais perigosas não são aquelas que mentem. São aquelas que ensaiam a verdade. Minha esposa vinha fazendo isso havia semanas. Talvez meses. Eu percebia pequenos comportamentos estranhos, mas não conseguia encaixar as peças. Algumas noites eu a encontrava parada diante do espelho do banheiro quando passava pelo corredor. Outras vezes, ela fechava rapidamente a porta quando me ouvia aproximar. Em determinados momentos, parecia estar conversando sozinha, repetindo frases em voz baixa, como alguém decorando falas para uma apresentação importante. Quando eu perguntava o que estava acontecendo, ela sempre respondia com um sorriso rápido. Nada. E eu acreditava. Ou talvez apenas quisesse acreditar. A verdade é que, quando você está há muito tempo com alguém, começa a ignorar sinais que deveriam chamar sua atenção. Você não espera ser surpreendido por quem divide sua cama. Não espera ser enganado por quem conhece suas fraquezas. E foi exatamente por isso que ela quase conseguiu. Naquela noite, tudo parecia normal. Ou pelo menos tão normal quanto as coisas podiam parecer naquele estágio do nosso casamento. A televisão estava ligada sem que nenhum de nós realmente assistisse. O jantar já havia sido guardado. A casa estava silenciosa. Eu estava sentado no sofá respondendo algumas mensagens de trabalho quando ouvi seus passos. Ela entrou na sala, devagar, cuidadosamente. Como alguém carregando uma bomba que precisava ser colocada sobre a mesa sem explodir antes da hora. Foi naquele instante que eu soube. Não sabia exatamente o que, mas sabia que alguma coisa estava prestes a acontecer. Ela não se sentou ao meu lado. Sentou-se na ponta da poltrona à minha frente, distante, tensa, com as mãos entrelaçadas sobre o colo, como alguém prestes a fazer um discurso. E então percebi. Era exatamente isso. Ela estava prestes a fazer um discurso. Um discurso que havia ensaiado diante daquele espelho durante semanas. Talvez meses. Um discurso cuidadosamente construído para parecer espontâneo, humano, doloroso, necessário. Ela respirou fundo, olhou para mim e começou. Acho que precisamos de um tempo. A frase ficou suspensa no ar. Pesada, calculada. Eu não respondi imediatamente. Apenas a observei. Observei seus olhos, seu rosto, a maneira como evitava me encarar por mais de 2 segundos seguidos. Então apoiei os braços no sofá. Um tempo? Ela assentiu. Como alguém aliviado por finalmente ter chegado à parte principal do roteiro. Só 1 ou 2 meses. Ela fez uma pausa. Para avaliarmos nosso relacionamento. Ali estava. A expressão perfeita. Avaliarmos nosso relacionamento. Não, eu quero me afastar. Não, não estou feliz. Não conheci outra pessoa. Não. Ela havia encontrado uma frase elegante. Uma frase que transferia metade da responsabilidade para mim. Como se aquilo fosse uma decisão conjunta. Como se nós dois tivéssemos chegado ao mesmo lugar. Mas eu não tinha chegado. Ela tinha. Sozinha. Muito antes daquela conversa. E durante esse período, ela pareceu relaxar, como alguém que finalmente percebe que o plano está funcionando. Sem cobranças. Outra pausa. Sem perguntas. Mais uma pausa. Liberdade total. E foi naquele exato momento que tudo ficou claro. Não era uma crise. Não era uma tentativa de salvar o casamento. Não era uma busca por respostas. Era uma autorização. Uma autorização cuidadosamente embalada em linguagem moderna, emocionalmente sofisticada e aparentemente madura, mas ainda assim, uma autorização. Ela queria explorar alguma coisa, ou alguém, sem perder a segurança que nosso casamento oferecia,
Queria sair pela porta da frente, sabendo que a porta dos fundos continuaria aberta. Queria descobrir se a grama era mais verde do outro lado da cerca, mas sem abandonar o quintal que já possuía. Naquele momento, pela primeira vez, eu me perguntei se ela realmente acreditava que eu não perceberia. Talvez acreditasse. Talvez estivesse tão acostumada a me ver compreensivo que imaginou que eu aceitaria qualquer explicação. Talvez esperasse lágrimas, discussões, negociações. Talvez estivesse preparada para me ver implorando. Mas eu não fiz nada disso. Pelo contrário, eu sorri. E foi o sorriso que a desestabilizou, porque aquele sorriso não fazia parte do roteiro. Ela piscou algumas vezes, confusa, esperando a reação que nunca veio. Então eu me levantei. Caminhei lentamente pela sala. Passei a mão sobre a estante de livros que montamos juntos ao longo dos anos. Fotografias, lembranças, objetos de viagens. 8 anos de história. 8 anos que aparentemente haviam se tornado insuficientes para ela. Voltei a olhar em sua direção e sorri novamente. Acho sua ideia brilhante. O alívio que apareceu em seu rosto foi quase instantâneo, como alguém que acabou de escapar de um acidente. Sério? Absolutamente. Ela pareceu relaxar pela primeira vez desde que entrou na sala. Os ombros desceram. A respiração desacelerou. Os olhos recuperaram o brilho. Ela acreditava que tinha vencido. Acreditava que eu havia aceitado meu papel naquela história. Mal sabia ela que eu acabava de escrever um roteiro completamente diferente. Vamos começar hoje. Dessa vez o sorriso dela desapareceu. Apenas por um segundo. Mas desapareceu. Hoje? Claro. Se vamos fazer isso direito, devemos começar imediatamente. Pela primeira vez vi dúvida em seus olhos. Pequena. Quase imperceptível. Mas estava lá. Ela havia planejado a conversa. Mas não havia planejado aquela resposta. Não havia planejado um homem disposto a seguir exatamente as regras que ela mesma criou. Naquela noite fiz uma mala. Peguei algumas roupas, meu notebook, alguns livros e me mudei para o quarto de hóspedes, sem drama, sem discussões, sem acusações. Quando fechei a porta atrás de mim, ouvi seus passos no corredor. Ela permaneceu parada do outro lado durante alguns segundos, como se estivesse tentando entender o que acabara de acontecer. Talvez esperasse que eu saísse. Talvez esperasse que eu voltasse atrás. Talvez esperasse ouvir choro. Mas tudo o que ouviu foi silêncio, porque pela primeira vez em muito tempo eu estava em paz. Enquanto ela acreditava que eu passaria os próximos 2 meses sofrendo, eu já estava fazendo planos. E pela primeira vez, desde que aquela conversa começou, ela parecia assustada, porque começava a perceber que havia aberto uma porta. Uma porta que talvez não conseguisse fechar novamente. Ela queria liberdade. O que ela ainda não sabia era que eu pretendia usar exatamente a mesma liberdade. Você ouviu Histórias e Contos, uma audiosérie original da comunidade Relacionamento Fora da Caixa. Se você gostou deste episódio e quer ouvir o restante desta história, acesse agora relacionamentoforadacaixa.com. E claro, aproveite para conhecer a comunidade Relacionamento Fora da Caixa, a maior comunidade sobre relacionamento, sexualidade e saúde íntima do mundo. Acesse agora relacionamentoforadacaixa.com.